Fui enviado a Ruanda em uma das nossas naves mais rápidas e não por intermédio da Zona 6. Queria inspecionar a Zona 6, mas não antes de ter estudado a situação do planeta, onde teria de chegar rapidamente e como figura humana. Tinha sido determinado que eu iria como nativo e não como gigante, pois devia permanecer no planeta e ajudar os nativos depois da partida dos gigantes. Foi uma decisão correta, outras, porém, foram mais duvidosas. Mais tarde, pensando naquela época, reconheci que devia ter sacrificado outras considerações e iniciado o meu trabalho com maior rapidez. Contudo, precisava aclimatar-me. Não podia aparecer de repente em uma das cidades com suas vibrações especiais, sem sofrer efeitos desagradáveis. A diferença entre Canopus e Ruanda era enorme, e nenhum de nós conseguia começar a trabalhar assim que chegava ao planeta. Era preciso um certo tempo para o processo de aclimatação. Mas as coisas estavam piores do que eu esperava, e pioravam com maior rapidez do que se esperava. A nave espacial aproximou-se da borda extrema da principal massa de terra a noroeste. Desceu lentamente e sobrevoou as montanhas e os platôs férteis e cobertos de florestas, que mais tarde se transformaram em imensos desertos, milhares de quilômetros quadrados de deserto. Vimos várias cidades e imaginamos o que os habitantes que por acaso olhassem para cima pensariam da nossa veloz esfera cristalina e o que diriam aos outros sobre ela. Na ocasião, eu não sabia qual a cidade que devia ser visitada em primeiro lugar. Na praia, no extremo leste do continente e não de uma das ilhas. Fiz meus cálculos. Nesse intervalo, a tripulação da nave fazia uma exploração cuidadosa, pois não queríamos assustar ninguém e, se fôssemos vistos, poderia haver complicações. Sem dúvida, pensariam que um nativo fora capturado por alienígenas. Não era fácil avaliar a natureza da mudança, nem a sua extensão, mas resolvi que a cidade quadrada seria a melhor. Tínhamos passado por ela. Teria de caminhar uma semana para alcançá-la, mas era justamente o tempo necessário para me adaptar a Ruanda. Já dera ordem de partida para a espaçonave quando percebi que o ar de Ruanda estava diferente. A mudança tinha sido muito rápida. Mais cálculos. A cidade quadrada já não era a melhor escolha. Dei novas ordens e levantamos voo outra vez, passando agora sobre outras cidades, mais para o sul, sobre as grandes montanhas, onde eu sabia que deveria estar o transmissor de chamar. Já podia senti-lo. Desembarquei a leste da área dos grandes mares internos. Repeti os testes e a mesma coisa aconteceu. Tinha escolhido a cidade oval, ao norte do mar interno, do extremo norte, quando a atmosfera mudou novamente. Mas dessa vez eu já havia mandado a nave de volta. Precisava caminhar durante semanas para chegar à cidade redonda. A escolha mais acertada agora, mas isso tomaria muito tempo. A cidade redonda ficava no platô elevado ao sul dos grandes mares interiores. Não era um centro administrativo ou de poder, pois não existia tal coisa. Mas, além dos seus padrões vibratórios adequados, situava-se geograficamente no centro e minha mensagem seria disseminada mais facilmente. Sua atitude e a atmosfera fria a preservariam por mais tempo contra o que estava para acontecer. Pelo menos era o que eu esperava. Esperava também que não houvesse outra alteração no alinhamento do planeta, o que faria com que a cidade redonda não servisse mais para mim. Em primeiro lugar, estava o problema do tempo. Aproximei-me de uma manada de cavalos que pastavam na encosta do monte e fiquei ao lado deles, fixando-os intensamente, num pedido mudo de ajuda. Pareciam inquietos e incertos, mas afinal um deles se aproximou de mim e esperou que eu o montasse.
Indiquei-lhe a direção e rumamos para o sul, em passos regulares. A manada nos seguiu. Cavalguei por quilômetros e quilômetros e começava a me preocupar com os potros que nos acompanhavam e pareciam estar gostando do passeio, dando saltos, relinchando e apostando corrida. Quando vi outra manada, não muito longe. Fui levado até ela. Desmontei. Minha montaria explicou a situação a um animal forte e vigoroso do outro grupo, e ele se aproximou de mim e esperou que eu o montasse. E partimos. Isso se repetiu diversas vezes. Descansei muito pouco. Às vezes pedi à minha montaria que parasse, e então dormia com a cabeça sobre o seu flanco, à sombra de uma árvore. Passou-se uma semana e compreendi que meu problema estava resolvido. Agora precisava usar meus próprios pés e aproximar-me mais lentamente. Agradeci aos meus acompanhantes pelo seu eficiente sistema de revezamento. Eles tocaram o meu rosto com os focinhos, voltaram-se e galoparam de volta aos seus campos. Agora, dia após dia, caminhava para o sul, atravessando pelos campos, savanas com árvores finas, etéreas, arbustos aromáticos, relva cor de ouro pálido. Em toda a parte, pássaros, rebanhos que são entidades com mente e alma, como os homens, compostas de várias unidades, como os homens. Em toda parte, animais amistosos, curiosos, vinham me cumprimentar. Ajudavam-me, mostrando os lugares onde eu podia descansar. Várias vezes passei a parte mais quente do dia ou à noite com uma família de gamos, abrigando-nos do calor sobre os arbustos ou com tigres deitados sobre as rochas, ao luar. O sol, quente, mas não em excesso. Isso foi antes dos acontecimentos que o afastaram um pouco. A lua, mais próxima e mais brilhante naquela época, brisas suaves, frutos em profusão, regatos frescos e luminosos. Esse paraíso que atravessei naqueles dias e noites, alegremente recebido em toda parte, um amigo entre amigos, é o mesmo lugar onde hoje só há desertos e pedras, areia, xisto, as avaras plantas da seca e do calor inclemente. Ouvi a cidade redonda antes de vê-la. As harmonias da sua matemática estavam em toda parte, em cantos ou canções, a música especial da sua personalidade. Ela também me acolheu alegremente, absorvendo-me, e a perversidade de Xamã era ainda apenas uma vibração vaga e inquieta. Os animais agrupados ao redor da cidade permaneciam ali, atraídos e conquistados pela música. Pastavam ou deitavam-se sob as árvores e pareciam ouvir, cheio de contentamento. Parei sobre uma grande árvore para descansar, encostado no tronco, vendo através da rede dos ramos os atalhos e as avenidas. E desejei que os animais viessem a mim, pois seria a última vez. E eles vieram. Uma família de leões, 3 adultos e alguns filhotes, aproximou-se com seu andar macio e todos se deitaram à minha volta. Pelo tamanho, eu podia ser um dos filhotes, pois os animais eram enormes. Os adultos deitavam-se com as cabeças entre as patas estendidas e fitavam-me com olhos ambarinos, e os filhotes saltavam e brincavam. Dormi. E quando continuei meu caminho, 2 filhotes me acompanharam, brincando e rolando no chão, até que um chamado os fez voltar. As árvores eram agora mais esparsas. Entre elas e os arredores da cidade estavam os modelos de pedra. Durante os muitos dias da minha caminhada, não vira as pedras,
mas agora lá estavam os círculos e as avenidas. Pedras isoladas e em grupos. Ao redor das outras cidades pelas quais tinha passado sem entrar, vira grande número de animais atraídos pela harmonia, deitados ao lado das pedras. Mas aqui, do lado de fora da cidade redonda, não havia nenhum. A música, se assim podemos chamar a profunda harmonia das pedras, estava forte demais. Olhando para trás, percebi que os grupos de animais pareciam separados das pedras por uma cerca forte, mas invisível. Aparentemente, os pássaros não tinham ainda sido afetados pelas pedras, e bandos deles me acompanharam, incorporando à sua sinfonia seus pios e trinados. Não era agradável passar entre as pedras. Senti um leve mal-estar, mas não podia evitá-los, pois circundavam toda a cidade. Terminavam no rio calmo e largo, que corria em volta da cidade redonda, abrindo-se em dois braços que voltavam-se a juntar na parte sul, formando um lago e, daí, separavam-se correndo um para leste e outro para oeste. Pequenos barcos a remo, canoas, embarcações de todos os tipos estavam amarrados nas margens para quem precisasse atravessar o rio. Na margem interna, a música das pedras cessou, sendo substituída por um silêncio súbito, um silêncio completo, que absorvia o som dos passos sob as pedras, o tinir das ferramentas dos operários, a cadência das vozes. Antes da curva branca formada pelos edifícios, um cinturão de hortas circundava a cidade. Os homens e mulheres que trabalhavam nelas não me deram atenção, pois eu era apenas um deles. Era uma raça bela, rostos fortes e morenos, os membros expostos pelas roupas leves, quase todas as fazendas com tons de azul. O azul era a cor preferida dessa cidade, para vestimentas e ornamentos, e combinavam com o céu quase sempre sem nuvem do platô. Na cidade redonda, tudo era redondo. Formava um círculo perfeito e não se podia expandir. Seus limites demarcados eram permanentes. As paredes externas dos edifícios formavam o círculo e as paredes laterais eram levemente curvas, como podia ver enquanto caminhava por uma trilha em arco. Os telhados não eram planos, mas em forma de domos e cúpulas de delicados tons pastel, creme, rosa e azul suave, amarelo e verde, e brilhavam sob o céu ensolarado. Depois de atravessar a cidade externa, encontrei-me em uma estrada que formava também um círculo completo, ladeada por árvores e jardins. Não havia muita gente. Um grupo conversava sentado em um dos jardins, e mais uma vez notei sua força, saúde e tranquilidade. Não eram menos robustos do que os trabalhadores das hortas, o que sugeria a ausência de separação entre o físico e o mental. Passei por eles, cumprimentei. Responderam ao meu cumprimento e pude ver o brilho das peles morenas e os olhos grandes, a maioria castanhos. Os cabelos das mulheres eram longos, castanho escuro ou claro, com penteados diferentes e enfeitados com flores e folhas. Todos usavam calças folgadas e túnicas azuis e brancas. Depois de atravessar outro segmento da cidade, cheguei a uma rua curva também, mais movimentada, com lojas, barracas, etc. A rua formava um círculo completo dentro do círculo externo
e era estritamente comercial. E, como todo centro comercial, animada, cheia de gente. Outra faixa de prédios, outra rua, com cafés, restaurantes e jardins. Estava também cheia de gente, a multidão mais saudável e forte que eu jamais vira. O bom humor e a amabilidade dominavam, mas não havia ruído excessivo ou agitação. E notei que o rumor natural da multidão não violava o silêncio profundo, que era a característica básica do lugar. A música do seu interior, que mantinha toda a cidade em segurança dentro da sua harmonia. Mais círculos de edifícios, mais ruas. Aproximava-me do centro e procurava a pompa e a grandiosidade que são os sinais da doença degenerativa. Mas não havia nenhuma nem outra. Quando cheguei à área central, onde se erguiam os edifícios públicos, feitos com a mesma pedra castanho-dourada, tudo era harmonia e proporção. A criança trazida pelos pais a essa cidade para conhecer os salões, as torres, os centros dos seus antepassados, jamais se sentiria diminuída ou alienada. Jamais era uma criatura insignificante ou assustada que deve temer a autoridade e obedecer-lhe. Minha experiência, longa e triste, ensinara-me a procurar esses sintomas. Mas qualquer pessoa que caminhasse por essas ruas, entre esses edifícios amistosos de colorido quente, sentiria apenas a intimidade, a combinação perfeita entre o indivíduo e o ambiente. Não estava ainda aclimatado o bastante para enfrentar as dificuldades da minha tarefa e sentia-me triste, incontrolavelmente triste. Sentei-me por algum tempo na borda do pequeno lago que circundava uma fonte e observei as crianças que brincavam despreocupadas, as mulheres conversando, homens sozinhos, em grupos, homens e mulheres reunidos, sentados, andando ou apenas passeando. Tudo banhado pela luz do platô e envolvido pelo calor amenizado pelas fontes, árvores e flores. E podia sentir a determinação poderosa e tranquila em toda parte, cidade, campo ou grupo de pessoas, em todos os planetas, da necessidade, dos recuos e avanços e das oscilações da união. Contudo, ali estava, apenas perceptível, a vaga discordância, o começo do fim.